Aberta a audiência no processo em que a autora do Ministério Público Federal e acusados Mauro Marcondes da Silva, advogado, está presente, né, senhor? Luiz Inácio Lula da Silva, presidente, está, senhor, presente. José Ricardo da Silva, está presente? Sou advogado. Sou advogado, né? Alexandre Paz dos Santos, sou advogado também. Paulo Arantes Ferraz, sou advogado também, né? Carlos Alberto da Tribunal Habeas Corpus, Gilberto Carvalho, com a defesa, né? Então, cumprimento aí o procurador da República, é todos. Tem alguma videoconferência? Não, né? Só a transmissão do deputado. Bem. Eu me dirijo aqui ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ex-presidente, por força da Constituição, o senhor está nessa qualidade de réu aqui, o senhor tem direito constitucional ao silêncio. O senhor quer exercer esse direito, o senhor pretende responder as perguntas? Eu pretendo responder todas as perguntas que foram feitas com relação à medida provisória 471. 471, está certo. Tá. A sua qualificação aqui não há necessidade, só uma pergunta que eu devo fazer. Hoje o senhor a sua função, a sua profissão, sua atividade, qual é assim, atualmente? Minha função continua sendo político. Certo. Tá certo. E sua renda vem sua renda vem dessa atividade política? Quando o juiz lá em Curitiba liberar meus bens, eu vou ter uma renda minha própria. Enquanto não liberar meus bens, eu vivo de uma aposentadoria que eu tenho e agora vou viver com ajuda paga pelo meu partido. Não, isso é pergunta de prática, mas entendermos antes. As demais, como são uma pessoa conhecida, são um fato aqui notório, não há necessidade. Aqui está a idade, os endereços. Nós vamos então iniciar, vou fazer algumas perguntas para o senhor, aqui nós vamos só fazer perguntas, né? Então nossa função aqui é de perguntar sobre os fatos, né? Que nós estamos nessa fase do interrogatório, e eu vou iniciar fazendo algumas perguntas para o senhor, depois o Ministério Público Federal fará, o senhor advogado pode escolher falar no começo ou no final, e os demais advogados farão, se quiserem fazer alguma pergunta. No final, se o senhor quiser falar alguma coisa, mais genericamente, o senhor pode falar. Como o senhor falou, da MP 471, este processo diz respeito à MP 471, que já ocorreu um processo aqui em relação a alguns dos réus. E como houve duas denúncias, um processo já houve sentença, já houve julgamento, né? E alguns dos réus já foram julgados. Mas dizem respeito a um processo relacionado mais ao Senado, a um assessor do Senado. Esse foi um outro processo. Agora nós estamos aqui, o Ministério Público Federal ele restringiu essa acusação de corrupção, mais baseado na edição da medida provisória no Executivo. E faz a acusação de que o senhor teria cometido a corrupção ao solicitar ou aceitar promessas de vantagem de valores ao Partido dos Trabalhadores, do senhor Mauro Marcondes e dos demais réus aqui que são citados, para a edição dessa medida provisória. A primeira pergunta que eu faço, é verdadeira essa acusação, professor? É uma das grandes mentiras contada pela acusação. E eu espero ter a oportunidade de falar, a desvendar e provar por que o Ministério Público mentiu na acusação e por que a Polícia Federal mentiu no inquérito. O senhor pode já falar. Veja, primeiro, as pessoas precisariam conhecer como é que funciona o governo, como é que funciona o Congresso Nacional, antes das pessoas fazerem ilação acusando pessoas. A medida provisória 471 era uma sequência da medida provisória que foi estabelecida, me parece que em 1991, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, quando a Ford saiu de Guaíba, no Rio Grande do Sul, e foi se instalar em Salvador. Era uma necessidade de você fazer política de desenvolvimento regional
para que o Nordeste pudesse ter o mínimo de possibilidade de competir com a região centro-sul do país. Essa medida provisória 471, ela tem origem nas brigas dos governadores do Nordeste e, sobretudo, na briga do governador de Pernambuco, na briga do governador de Goiás, na briga do governador do Ceará, que tinha interesse de levar a indústria automobilística para lá. Essa medida provisória ela foi originada no Ministério da Fazenda, passa pelo Ministério do Planejamento, passa pela Casa Civil. Quando a medida provisória é pronta, é enviada ao Congresso Nacional. Essa medida foi aprovada por unanimidade na Câmara, unanimidade, com o relator sendo de um partido adversário meu, que era o deputado Aleluia. Essa medida provisória foi aprovada por unanimidade no Senado, também com o relator chamado Sérgio Borges, governador da Bahia, portanto adversário meu. E essa medida provisória gerou uma possibilidade do Nordeste brasileiro deixar de ser o centro miserável do país e ter a oportunidade de competir. E eu, sinceramente, nunca imaginei que essa acusação fosse para frente. Eu participei ativamente do inquérito da Polícia Federal. Eu disse, na época, ao diretor da Polícia Federal, ao ministro da Justiça, que a impressão que eu tinha quando o delegado Cajado me fazia a pergunta é que ele não queria a resposta. E às vezes eu tinha a impressão que a minha resposta não tinha nenhum sentido para ele. Ele estava com uma tese determinada, sabe, que aquela medida provisória tinha sido uma coisa para alguém levar dinheiro. Alguém levou dinheiro, o povo de Pernambuco, o povo da Bahia, o povo de Goiás e o povo do Nordeste brasileiro. Aqui o Ministério Público Federal aponta que haveria, houve um contrato da MMC, que seria a Mitsubishi, a empresa, com o senhor Mauro Marcondes, e que ele seria a pessoa que teria, de certo modo, um acesso ao senhor. E isso não está escrito aqui, tá? Acesso ao senhor, essa palavra é minha. O que o Ministério Público Federal diz é que o senhor Mauro Marcondes teria feito esse contrato de ou 12 milhões e 500 ou 16 milhões para aprovar essa medida provisória. E tudo teria começado com ele teria contratado uma empresa chamada SGR, do senhor Evani, que não é réu, que é um senhor falecido, com o seu filho José Ricardo da Silva, e por outro lado, segundo o Ministério Público Federal, também teria a participação de Alexandre Paz dos Santos. As provas que o Ministério Público traz são anotações do senhor Alexandre Paz dos Santos, fazendo históricos desse trabalho que eles fizeram, dos trabalhos que eles fizeram. E aí a minha pergunta, o senhor Mauro Marcondes, o senhor conhece o senhor Mauro Marcondes? Olha, eu tenho conhecimento em relação com o Mauro Marcondes desde 1975, quando eu assumi no dia 24 de abril de 1975 a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. E o Mauro Marcondes era então diretor de recursos humanos da Volkswagen. Então, todo e qualquer problema que o sindicato tinha com 44 mil trabalhadores da Volkswagen, a relação era com o Mauro Marcondes, no nível inferior, e no nível superior era com o ex-diretor Mário Carneiro. Depois do Mauro Marcondes foi trabalhar na Auto Latina, depois do Mauro Marcondes foi para a Anfávia, e todas as vezes que eu estive no sindicato tinha muita relação com o Mauro Marcondes em negociação coletiva, seja acordo individual da Volkswagen, seja acordo coletivo do Sinfávia. A vida do Mauro Marcondes fora da relação sindical não é da minha conta, não me interessa. Se ele tinha empresa, não me interessa. Se ele conversou com a Mitsubishi, não me interessa. Se a Mitsubishi conversou com ele, não é problema meu. O que eu acho grave é o Ministério Público irresponsavelmente fazer uma ilação de que tudo isso foi feito para dar dinheiro para o PT. Sabe? E é por isso que eu estou aqui. Agora vamos restringir mais a pergunta. Né? A primeira conhece o Mauro Marcondes. A segunda é, o senhor Mauro Marcondes, ele procurou o senhor para tratar desse assunto? Mauro Marcondes, as poucas vezes que o Mauro Marcondes esteve no Palácio do Planalto, ele esteve com vários dirigentes do Sinfávia, normalmente acompanhado do presidente e de outro dirigente de indústria automobilística. Nunca atendi o Mauro Marcondes sozinho no Palácio do Planalto. Nunca conversei sobre medida provisória com o Mauro Marcondes, e eu tenho certeza que pela relação que o Mauro Marcondes teve comigo no sindicato, ele sabia que era proibido e indevido conversar comigo sobre qualquer coisa que não fosse de interesse do conjunto do povo trabalhador desse país.
Ele me conhecia bem. Aí voltando aqui, foi ouvido aqui o senhor Antônio Palocci, e ele como testemunha, e ele não disse detalhes, mas ele falou que o senhor Mauro Marcondes tinha acesso irrestrito ao senhor. É falsa essa acusação dele? Você me permite uma pequena... Claro. Na verdade, nós impugnamos a condição de testemunha do Dr. Antônio Palocci, porque entendemos que, como delator, ele tem interesse nas colocações e afirmações que ele fez. Só para registrar que tem essa impugnação. Isso, exatamente. Qualquer posição que ele esteja, porque ele foi indicado como testemunha nesse processo, Isso. não como colaborador, porque ele é antiga, mas... Isso, é que daí nós impugnamos, e é uma questão pendente de análise, Vossa Excelência, a validade do depoimento dele, porque é indiscutível que ele tem interesse. Esse é um capítulo da delação pela qual ele recebeu benefícios do Ministério Público. Mas aí ele faz essa afirmação, o senhor concorda que ele faz essa afirmação? Sim. E aí ele não explica por quê, mas eu quero fazer a pergunta para o senhor. A única explicação era porque ele deveria estar ganhando um prêmio por fazer delação no processo de Curitiba. Aí talvez ele tenha se prestado a contribuir com o Ministério Público, com as mentiras já contadas, para tentar passar um tom de verdade. E ele também fala que ele sabe pouco desse caso aqui, sabe mais de um outro processo que está em curso, mas ele disse que em uma certa ocasião, embora não diga a respeito desse processo, que o seu filho teria procurado por ele e que ele o senhor teria tido uma conversa com ele em 2012, e que o senhor disse que teria resolvido o problema do dinheiro que o seu filho tinha procurado para um evento de marketing, etc., que eu não me lembro mais em detalhe, e que teria conversado com o senhor Mauro Marcondes, teria resolvido, assim como fizera na edição da MP 471. São as palavras do senhor Palocci. Também não... Vanderlei, essa pergunta de respeito à medida provisória 471. Sério, sei, porque ele... De respeito ou de respeito a outra medida provisória? Não é que diga respeito. Porque o Palocci não era do governo, o Palocci era deputado. Eu acho... Deixa eu explicar a pergunta. Deu uma discussão aqui nesse dia em relação se ele poderia falar ou não. E ao final ele pôde falar sobre esse outro fato. O senhor sabe disso, né? E ele, como ele foi permitido falar sobre o fato, ele fala, embora transversalmente, ele fala o seguinte, diz que em relação a esse outro fato, o senhor se reporta à MP 471 no sentido, dizendo que iria fazer com o senhor Mauro Marcondes a mesma coisa que fizeram na MP 471. Entendeu? É só essa afirmação que ele falou. Aí o senhor tem que dizer se é verdadeiro. Não só não é verdade, como é inverossímil essa ilação. Talvez o Palocci tenha aceitado, tenha sido convocado a falar na perspectiva de contar essa mentira. Eu não discuti medida 471 com o senhor Mauro Marcondes em nenhum momento, porque não tinha que conversar com o Mauro Marcondes sobre medida provisória. É por isso. Certo. O senhor Gilberto Carvalho, ao ser ouvido aqui, ele disse que não sabe precisar a data, mas provavelmente em dezembro, final de novembro ou dezembro de 2009, ele lembra de uma ocasião em que ele levou o senhor Mauro Marcondes com pessoas da FAB, representantes de montadoras, até o senhor, que o senhor nunca realmente esteve sozinho com o senhor Mauro Marcondes, nem com ninguém, segundo ele, né, a afirmação dele. A pergunta é, o senhor lembra desse encontro com o senhor, ou isso não existiu, com o senhor Mauro Marcondes, para tratar da MP 471? Eu tive muitos encontros com a indústria automobilística. Muito encontro. Eu não sei se o senhor se lembra, quando eu cheguei na presidência, esse país inteiro vendia apenas 1.700.000 automóveis por ano. Quando eu comecei a governar esse país, nós passamos a vender quase 4 milhões de carros por ano. Então teve muitas conversas com a indústria automobilística para discutir preço, para discutir prestação, para discutir financiamento, para discutir banco de financiamento, para discutir produtividade, para discutir tecnologia, então foram muitas. Nem sempre o Mauro Marcondes participava, porque ele não era uma figura de proa do sindicato da indústria automobilística quando eu era presidente. Ele já tinha sido muito mais forte antes na direção da Anfávia.
Mas eu conversei com muitos dirigentes, com todos os presidentes da indústria automobilística, com todos, sem distinção, e com o presidente da Anfávia. Não, mas a pergunta... Eu não sei se ele estava junto ou não. Não, a pergunta é se ele disse que levou o senhor Mauro Marcondes com outras pessoas nesse final de 2009. Agora eu não tenho certeza se ele falou que ele foi exatamente para tratar da MP 471, mas que ele levou para tratar com o senhor. A minha pergunta é, o senhor lembra de ter sido recebido no final de dezembro de 2009, eu sei que já faz muito tempo, para tratar desse assunto? É o que eu estou falando, doutor Vanderlei. Eu posso ter recebido, porque eu recebi muitas vezes, mas muitas vezes mesmo. Agora, eu não discutia com a indústria automobilística ou com quem quer que seja a medida provisória. A medida provisória era discutida primeiro com os ministros que tinham interesse na área econômica de fazer a medida provisória, e depois a medida provisória chegava a mim, quando ela já tinha concluído todo o andamento dela, até chegar na presidência da República para ele assinar e mandar para a Câmara. O senhor não acompanhou essa daqui? O senhor não sabe o trâmite dela? Não. Rápido, eu imagino o trâmite, porque o presidente da República, ele não fica andando atrás do ministro. O presidente da República, ele é comunicado que vai apresentar para ele uma medida provisória que vem da Fazenda, ou que vem do Ministério do Meio Ambiente, ou que vem do Ministério da Infraestrutura. O presidente da República recebe aquela medida provisória já com o aval dos ministros que participam daquela medida provisória. A Casa Civil sempre está presente, porque é ela que faz a operação pente fino para levar para o presidente da República, mas ela passa pela economia sabiamente, passa pelo Ministério do Planejamento sabiamente, certamente passa em alguns casos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e em outros casos passa pelo Ministério da Justiça. Ou seja, quando essa medida provisória chega para mim, qualquer uma, até agora, talvez no governo Bolsonaro, quando a medida provisória chega, ela chega para o presidente assinar, pelo chefe da Casa Civil ou pela ministra-chefe da Casa Civil. É esse o papel do presidente da República. Ele não corre atrás de medida provisória, ele não acompanha. O senhor não acompanhou assim, o trâmite dela? Porque o Ministério Federal disse que... Depois que ela chega no Congresso Nacional, os ministros da área econômica acompanham a tramitação da medida provisória. E essa medida foi uma coisa sui generis, porque ela foi aprovada por unanimidade por deputados e senadores da oposição que faziam oposição a mim. Eu lembro que na época que o Cajado, que era o delegado que foi fazer o inquérito, eu falei para o Cajado, tem uma forma mais fácil de você saber se teve corrupção. Você vai investigar 513 deputados, 81 senadores, os presidentes das comissões, que você vai descobrir se alguém levou dinheiro. Não é conversando comigo. Parece que ele não fez. Mas a acusação aqui, veja bem, é que é compartimentada, vamos dizer assim, só no executivo. O outro processo já foi julgado. Eu sei qual é o interesse da acusação. E que não... que aqui se fala de 3 senadores e tal, mas esse processo não ficou aqui, né? Fala-se nos autos. Mas, veja bem, eu só estou colocando para fazer essa divisão. Nós estamos falando aqui do processo na sua edição. Né? Mas é que a medida provisória, ela começa na presidência e termina na presidência com a sanção. Mas a tramitação dela é fora do governo federal. É no Congresso Nacional. Mas a acusação aqui é para a edição, ou seja, para o ato sair. Né? O senhor chegou a ver as trocas de e-mails entre esses outros réus aqui, José Ricardo, eu não conheço, Mauro Marcondes? Eu, lamentavelmente, não conheço as pessoas. Conheço o Mauro Marcondes, nunca recebi nenhum e-mail do Mauro Marcondes. Eu lembro que no inquérito que eu fiz da Polícia Federal, o doutor Cajado apresentava pedaço de papel rasgado e dizia que era documento. Eu falava, ô Cajado, isso não é documento, é um pedaço de guardanapo rasgado. Não trata isso com documento. Bom, mas tratou com documento, até na acusação final. E custa aqui, o senhor chegou a ver, não chegou a olhar esses documentos, nenhuma anotação, seja do senhor José Ricardo, do senhor Alexandre Santos, e-mail. Um dos pontos aqui é que eles tiveram acesso à medida provisória um dia antes, a medida provisória tramitou 19 de novembro,
segundo o Ministério Público, muito rapidamente nas casas, e ela foi editada no dia 23. E no dia 22, o senhor José Ricardo manda para o senhor Mauro Marcondes o teor da medida provisória sem número. O senhor chegou a ver isso? Doutor, deixa eu tentar. Acho que o senhor conhece isso perfeitamente bem, porque acho que o Poder Judiciário também funciona em parte disso, o Ministério Público também. Quando você faz uma medida provisória que ela envolve 3, 4, 5 ministérios, essas minutas, elas vai, sabe, ela corre por dezenas de funcionários que vão desaparecer. Ela corre. Sabe? Não é uma coisa que fica só na mão do ministro, isso passa por todo o ministério. Sabe? E é bem possível que alguém tenha visto. Mas daí, a partir daí, insinuar que o Ministério da Fazenda vazou a medida provisória é muita má fé. O senhor sabe de alguma relação com o senhor Gilberto Carvalho, com o senhor Mauro Marcondes? Existem anotações aqui nos autos, que teria contato com ele seria uma relação de uma outra medida provisória, ele seria... Eu acho que esse processo, para mim e para o Brasil, é importante porque permite que a gente possa explicar alguma coisa. O senhor deve ter alguém que recebe recados, que recebe papel para passar para o senhor. O procurador também. A função do Gilberto Carvalho, ele era meu chefe de gabinete. Nada chegava a mim sem passar pelo gabinete da Presidência da República. Quando o Gilberto Carvalho recebia qualquer documento, seja do Papa, seja de alguém qualquer, o Gilberto Carvalho entrava na minha sala, colocava o papel, me explicava o que era, e no dia seguinte ele voltava, depois que eu tinha lido, para entregar ao Ministério da área específica. Se era um assunto da Fazenda, ia para a Fazenda; se era um assunto da educação, ia para a educação; se era um assunto do transporte, ia para o transporte. Era esse o papel do Gilberto Carvalho. Daí alguém tentar incriminar o Gilberto Carvalho, porque ele atendeu o Mauro Marcondes, ele deveria ser incriminado se não atendesse. Ele estava lá para atender as pessoas, e atender bem, oferecer café, que é assim que a gente trata as pessoas. Ele não pode ser tratado como bandido porque atendeu bem as pessoas. Eu conheço a acusação, doutor, li muito esse negócio. E há muita má fé, há muita leviandade. A minha pergunta é o seguinte: o senhor sabe dizer se tinha alguma relação entre Mauro Marcondes e o senhor Gilberto Carvalho, se eles tinham algum... Essa que é a pergunta. Eu acho que tinha... Não institucionalmente. Eu acho que a relação que o Gilberto Carvalho tinha com o seu Mauro Marcondes e com qualquer pessoa que procurasse ele era a relação de um chefe de gabinete que atendia as pessoas que queriam falar com o presidente da República. Essa era a relação. Não era uma relação institucional, era uma relação eminentemente profissional. Eu estou perguntando porque aqui consta nos autos, não consta na denúncia, na denúncia, não sei se consta, que há o nome dele lá dentro do processo, lá dentro dos documentos da relação da própria Marcondes e Mautoni, tem o nome dele lá como alguém. Não, excelência, defesa de Gilberto Carvalho, esse documento a que você se refere, ele se refere à medida provisória que foi editada em 2015. Não, tudo bem. Foi objeto desse processo. Por isso que eu estou perguntando dele, se ele sabe de algo. Apenas para esclarecer. Só para esclarecer. Veja bem. E um ponto importante também, se me permite, Excelência, a denúncia nesse ponto, inclusive, faz ilações, porque pega iniciais e transmite... A eventual ilação da denúncia ocorre em alegações finais. Sim, não, é só para contextualizar, a forma como a denúncia coloca nesse material o nome do Gilberto Carvalho, tentando associar ao presidente Lula. Bem, se eu tiver alguma dúvida ao final, eu farei ao senhor presidente. Nós vamos agora ver as perguntas do Ministério Público Federal, dos advogados. Aí o senhor sempre fica aí ciente de que poderá deixar de responder se quiser, porque é direito seu. Doutor Igor Miranda. Obrigado. Ex-presidente, meu nome é Igor Miranda, sou procurador da República, representando o Ministério Público Federal no SIAC. Vou tomar a liberdade de chamar Vossa Excelência apenas como presidente ou senhor, para a gente evitar um maior formalismo.
Eu tenho apenas algumas perguntas para esclarecer melhor os fatos. O senhor mencionou que participou ativamente da investigação. Eu vou fazer referência a um depoimento que o senhor prestou no dia 6 de janeiro de 2016. Esse que o senhor fez algumas menções. Acho que foi aqui em Brasília. Enfim, mas consta dos autos no ID 4032, 3476, as folhas 7, 8, 9, 10 e 11, até as folhas 12 desse documento dos autos eletrônicos. E nessa ocasião, como o senhor acabou também de esclarecer o juízo, o senhor afirmou o seguinte, que Gilberto Carvalho, na qualidade de chefe de gabinete de declarante, tinha como papel fazer um filtro dos pedidos que chegavam à presidência. Como é que se tratava o senhor na condição de então presidente e o senhor Gilberto Carvalho como seu chefe de gabinete, esse filtro das pautas? Os senhores tinham uma reunião semanal? Como é que o senhor decidiu quem o senhor ia receber ou não na condição de presidente da República? Eu não decidia quem ia receber, porque também é importante saber, procurador, que a Presidência da República é uma instituição, que ela tem gente que cuida de agenda, gente que cuida de gabinete pessoal. Então, se o Gilberto Carvalho tivesse que discutir uma agenda para me atender determinada pessoa, já não era mais o Gilberto Carvalho. Procurava a pessoa que cuidava de agenda, e essa pessoa que cuidava de agenda toda semana se reunia comigo para fechar a agenda da semana. É assim que funcionava. Quem era essa pessoa, né? O senhor lembra? Eu tive vários agendeiros, mas o último que trabalhou comigo chama-se César Alvarez. Então, possivelmente, se alguém procurasse o seu Gilberto, ele passava ao seu César e ele que... Se o cara... Excelência, pela ordem. Na verdade, a pergunta coloca como hipótese. Então, eu pediria apenas ao doutor Igor que formulasse a pergunta à luz de uma situação concreta. Eu estou muito concreto, doutor. Não, existe uma alegação, hipótese. Eu posso falar? Existe uma alegação aqui que o magistrado mencionou de uma eventual reunião do réu Mauro Marcondes com então presidente, especificamente para tratar da medida provisória 471. No interrogatório do senhor Gilberto Carvalho, ele confirmou que houve essa reunião, que afirmou que existiram outras, não soube precisar o momento, mas afirmou que outras pessoas estiveram nessa reunião. Ele não teria participado exatamente dessa reunião. Então, eu quero, enfim, entender como foi essa demanda e se de fato estimulou essa reunião. É que, na verdade, o presidente Lula, já respondendo a pergunta do doutor Valizete, disse que não fez reuniões para tratar da medida provisória 471. Isso já foi respondido. Então... O senhor vai orientar o silêncio? Não. O senhor vai responder a pergunta? Não, eu não estou respondendo, eu estou resgatando a resposta que foi dada ao doutor Valizete. Ele falou que não lembra. Ele falou Deixa eu que falar não uma lembra. coisa para você. Mas aí realmente, eu acho que fica melhor o senhor já ir direto para a pergunta, para a data. Esses fatos ocorreram em dezembro de 2009. Eu acho que aí, quem sabe a memória dele, ele possa lembrar de alguma coisa já direto. Tá. Então, especificamente sobre a medida provisória 471, o senhor não lembra ou não houve essa reunião? Com o senhor Mauro Marcondes. Primeiro, eu disse que eu tive várias reuniões com a Junta Automobilística. Eu não discuto medida provisória com empresários. Quem discute é o ministro da área que faz a medida provisória. Ponto. O Mauro Marcondes pode ter participado de alguma reunião comigo para discutir N coisas que nós discutimos da indústria automobilística junto com outros empresários. Pode ter participado. Mas em conjunto então, com outros empresários, enfim, né? Ok. O senhor chegou a mencionar esse mesmo depoimento, as folhas 3. Sim, me permite só uma retificação, na verdade, foi esclarecido também, eu estou resgatando só uma resposta, que o presidente Lula disse que recebeu representantes de sindicatos, associações da empresa automobilística. Então eram representantes oficiais e não empresários. Então acho que foi essa a resposta dada anteriormente. Okay.
O senhor mencionou que nunca foi procurado por lobistas da SGR, Conselho Empresarial, e da Marcondes de Malta Diplomacia Cooperativa para tratar de interesses da MMC, o CAO junto ao governo, para tratar de prorrogações de incentivos fiscais através de medidas provisórias. E juntando essa sua afirmação, e aqui no outro contexto o senhor menciona também que tudo era devidamente registrado, protocolado e guardado pelo senhor Gilberto Carvalho. Essa reunião, o senhor não tem muita certeza se eventualmente participou o senhor Mauro Marcondes. Se existiu, teria algum registro, algum protocolo? Como é que era a dinâmica? O senhor pode esclarecer? Doutor Igor, vamos ser precisos. Pode ser. Porque não tem nada pior do que uma pergunta mal feita e a resposta pode ser mal feita, pior ainda. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu vou repetir aqui alto e bom tom. Eu disse que tive várias reuniões com representantes da indústria automobilística. Disse que possivelmente o Mauro Marcondes tinha participado de várias reuniões. Disse que nunca participei de reunião com o Mauro Marcondes ou com a indústria automobilística para discutir medida provisória. A medida provisória eu discutia com os ministros, sabe, que fazia a medida provisória, e muitas vezes eles convidavam os governadores para fazer estudo de quanto representava os investimentos no Estado, sabe, que tipo de ciência e tecnologia colocar no Estado, era isso. Não discutia nem com o Mauro Marcondes, nem com a indústria automobilística, medida provisória específica. Ok. Para não ter dúvida. Tá. No termo de declaração do senhor Gilberto Carvalho, também ainda na fase do inquérito policial, no ID 40340982, prestado no dia 14 de janeiro de 2016, quando apresentado esse documento, que consta das folhas 40340982, Qual é o documento? vou entregar aqui ao senhor, que é um documento que é uma agenda, então a agenda do senhor Gilberto Carvalho, na condição de chefe de gabinete do senhor presidente, no dia 27 de novembro de 2009, há um registro do nome do senhor Mauro Marcondes. Essa data é posterior à edição da medida provisória, que foi, salvo engano, dia 23 de dezembro. Mas é novembro? De novembro, foi novembro, sim. Foi novembro ou foi dezembro? Foi novembro. Acho que ela foi dezembro. Eu acho que foi 23 de dezembro. Enfim, essa reunião aí, ou pelo menos esse registro... 27 de dezembro, né? De novembro. De novembro. Aqui na... O senhor se recorda dessa reunião? Eu não cuido da agenda do Gilberto Carvalho. Então, perdão, esse aqui. Eu não cuido da agenda do Perdão, só esclarecer. Quando questionado aqui em juízo, ele informou que sempre que procurado à época pelo senhor Mauro Marcondes, todas as vezes foi para realizar uma reunião com o senhor. Ele apenas intermediava encontros do senhor e do senhor Mauro Marcondes. O Gilberto Carvalho disse a vocês também aqui que nunca houve reunião em Mauro Marcondes. Afirmou que houve uma... Não, deixa eu lhe falar, quando eu não posso responder pela gente do Gilberto Carvalho, porque o Gilberto Carvalho tinha liberdade de ser leal, tinha o dever de ser leal comigo e tinha liberdade de fazer a agenda que lhe convinha de acordo com os interesses do nosso governo. O Gilberto Carvalho é um companheiro que eu tenho como irmão, é uma das pessoas mais decentes que eu conheci na vida. Então eu não posso aceitar suspeição sobre o Gilberto Carvalho e muito menos colocar em suspeição a agenda dele. Se ele recebeu o Mauro Marcondes uma vez ou 50 vezes, é problema dele. Mas só para esclarecer, ele falou aqui, no interrogatório, que ele recebeu e levou o senhor Mauro Marcondes. Só que ele não levou só. A minha pergunta foi, inclusive, o senhor estava só? Então ele falou, ele afirmou aqui que levou o senhor. Agora é a lembrança dele e a sua. Eu estou dizendo. Só porque o senhor disse que não recebeu. Eu certamente, aos 74 anos de idade, não tenho a memória do que o computador tem, o que a agenda do procurador tem. Eu não tenho papel escrito aqui. Eu só posso lhe dizer uma coisa. Eu nunca recebi o Mauro Marcondes sozinho, enquanto presidente da República, para discutir a medida provisória 471 ou qualquer outra medida provisória.
Foi o que ele falou. Ele disse que o senhor recebeu, é isso que ele disse que levou o Mauro Marcondes com outras personalidades. Com outras pessoas. Eu acabei de dizer agora que eu fiz várias reuniões com a grupo automobilística. Pois é, mas entendeu com as entidades de classe e poderia estar o Mauro Marcondes. Isso foi falado. Mas é isso que nós estamos falando. Não, mas ele não falou isso agora, porque como ele disse agora que ele nunca recebeu, nós precisamos esclarecer isso. Só para ficar claro isso. Com todo o respeito que eu tenho pelo procurador Igor, seja preciso, Igor, porque a desgraça de quem conta a primeira mentira é que passa a vida mentindo para justificar a primeira. Eu estou cansado. Eu estou cansado de tanta mentira contra mim, de tanta leviandade, de tantas insinuações. E eu tenho desafiado nesses últimos 5 anos. Eu duvido que tenha um juiz, um procurador, um delegado, um empresário, um deputado que diga o seguinte: eu vi um empresário dar 5 centavos ao Lula. Eu tenho desafiado vocês do Ministério Público, apresentem uma prova, pelo amor de Deus. Parem de insinuar coisas a meu respeito. Possivelmente muita gente que trata com leviandade a minha atuação como presidente da República, talvez agisse com leviandade se tivesse no meu lugar. Agora é preciso saber o seguinte: eu sou de uma terra onde a gente nasce pobre, mas a gente aprende a ter caráter e dignidade. Eu não abro mão disso. Até deixar claro, presidente, eu não sou autor intelectual dessa denúncia. Como o senhor percebe, eu sou negro, cresci numa periferia, até nesse sentido é um prazer estar conhecendo. Eu fico orgulhoso de ter um negro no Ministério Público. Justamente, espero que a gente tenha mais. Mas é meu dever institucional buscar a verdade, nem estou aqui no intuito de ver a sua comunicação. Por isso é meu dever perguntar, esclarecer. Eu sei. Se houve uma reunião. Enfim. Se houvesse interesse de saber a verdade nesse processo, ele não teria sequer se transformado no processo. O Cajado teria pedido desculpa para mim e não teria mandado para o Ministério Público. O Ministério Público teria pedido desculpa para mim e não teria feito chegar o doutor Valdecei. Porque eu estou dizendo alto e bom som 24 horas por dia. 24 horas por dia. Eu desafio a instituição do Ministério Público a provar um deslize na minha vida. A gente não pode falar o mesmo de alguns procuradores. Eu peço que o senhor concentre aqui nos fatos. Vamos concentrar nas respostas. A respeito desse processo, o senhor não lembra muito bem, então, o conceito dessa, quando foi essa reunião, enfim, acha que se pode ter contato com a presença do senhor Mauro Marcondes, mas tanto o senhor Mauro Marcondes como o senhor Gilberto mencionaram alguns documentos que o senhor Mauro teria apresentado ao Gilberto, o seu chefe de gabinete, para entregar ao senhor, enfim, pela ordem, para subsidiar essa reunião. O senhor confirma, deixa eu terminar a pergunta, aí o senhor pode impugnar, enfim. O senhor confirma, o senhor recebeu algum material, o senhor recorda do que seria esse material? Excelência, nós temos um problema aqui que decorre do fato do interrogatório ter sido gravado, ter 1 hora ou mais tempo de discurso de respostas interrogando, e se apresenta ao interrogando agora menções descontextualizadas, coisas que acha que foram ditas. Então eu peço por gentileza que, se for, ao menos no nome da defesa de Gilberto Carvalho, que se for referido alguma fala, alguma declaração de Gilberto Carvalho em seu interrogatório, que seja mostrado no vídeo do interrogatório. Porque, por exemplo, ele não disse em nenhum momento que recebeu documentos de Mauro Marcondes. Ele disse que não se recorda e que, se recebeu, foram registrados. Então, o tempo inteiro, nós estamos botando palavra na boca das pessoas, e é importante que se aponte que minuto foi dito e que nós abramos o vídeo e que o vídeo seja, então, exibido, para que o interrogante, de fato, possa responder à sua pergunta, a pergunta feita, a partir de uma premissa clara. Eu vou fazer uma impugnação, contra a impugnação, doutor. Houve pedido expresso das defesas para dispensa até do presidente Lula e do senhor também, dos interrogatórios dos demais. Todos estiveram com a presença dos seus defensores técnicos, enfim, cada um pode impugnar eventual pergunta que eu fizer. Vossa Excelência. Eu estou me fazendo expressa referência a uma prova que consta dos autos, mencionando inclusive onde ela está, né? Então, por gentileza, eu peço a Vossa Excelência que mencione, o senhor fez referência ao interrogatório de Gilberto Carvalho. Eu peço a Vossa Excelência que mencione o minuto em que ele confirma ter recebido as missivas que o senhor disse que ele confirmou receber.
existe uma incoerência nos dois depoimentos, como o senhor mesmo acabou de pontuar, entre o seu cliente, o Mauro Marcondes, Gilberto, que não se recorda e afirmou que se recebeu, registrou e encaminhou ao presidente, Mas o que Vossa Excelência disse ao presidente foi que o Gilberto... E o Mauro que afirmou que entregou, que, enfim, e é isso que eu estou perguntando ao presidente, que pode ter esclarecimento, se houve ou não houve. Eu estou aqui, como cidadão comum, prestando esclarecimento que for importante para a República Federativa do Brasil. Eu vou repetir com todas as letras. Se em algum momento do trabalho do Gilberto Carvalho no meu gabinete, o chefe ele recebeu algum documento de Mauro Marcondes ou de qualquer outra pessoa do Brasil ou de fora do mundo, o Gilberto Carvalho tinha a obrigação de colocar o documento na minha mesa. No dia seguinte, recolhi o documento para entregar para os ministros que cuidavam daquela parte. Eu já falei, força, educação, transporte, indústria. Essa era a função nobre do Gilberto Carvalho. Não tem nenhum crime o Gilberto Carvalho ter entregue 1, 2 ou 3 papéis. Não tem nenhum crime. Eu já disse também com todas as letras, é bem possível que o Mauro Marcondes participou de várias reuniões junto com os setores da indústria automobilística, eu acabei de dizer. Não me pergunte por uma específica, porque faz 10 anos que eu deixei a presidenta, faz 11 anos dessa medida provisória, e eu não tenho uma agenda aqui. Não me pergunta, eu sou dizendo que eu recebia. Eu não estou negando que eu recebi o Mauro Marcondes junto com a indústria automobilística. Agora, o que eu não posso é confirmar uma mentira que foi contada no inquérito. É só isso, doutor. Mas conto com a minha boa vontade, que eu estou disposto a colaborar. Ok. Só para atender em parte a impugnação dele, preciso colocar uns segundos onde foi, se houver uma afirmação, tudo bem. Foi interrogatório judicial, foi judicial. Esses agora que eu mencionei, apenas para registro, foram nos interrogatórios judiciais, não tem aqui os segundos onde foram ditos, né, essas expressões. Eu vou mostrar ao senhor um documento que consta dos autos no ID 40323476, é um e-mail encaminhado pelo senhor Mauro Marcondes ao senhor Gilberto Carvalho, e-mail gilcarvalho@planalto.gov.br, tá? E não é relacionado diretamente à medida provisória 471, mas ao final existe o seguinte parágrafo, tá? De autoria do senhor Mauro Marcondes, pressupõe-se, né? Da primeira. Estou recorrendo mais uma vez ao amigo para cumprir essa incumbência daquela forma informal e low profile que só você consegue fazer sem as formalidades e no momento oportuno. Esse e-mail era no intuito que chegasse algumas informações ao senhor. O senhor conhece esse e-mail? Foi apresentado pelo senhor? Ele não disse que é para mim. Não, sim. O senhor afirmou isso. Igor, é você que está interpretando. O senhor afirmou isso no seu e-mail. Você está interpretando aqui que o Mauro Marcondes disse, sabe? Olha só. Primeiro, deixa eu dizer, qualquer cidadão que conversasse com o Gilberto Carvalho ia elogiar o Gilberto Carvalho. Porque pense num gentleman, pense numa figura educada e respeitadora. Então, se o Mauro Marcondes dirigiu palavra de elogio ao Gilberto Carvalho, era obrigação do Mauro Marcondes, porque eu elogio o Gilberto Carvalho até hoje. Segundo, aqui em nenhum momento fala que é para entregar para mim. Você que está dizendo, Igor. Não, o senhor afirmou também isso, confirmou, esclareceu que... a minha pergunta não é isso, que se entregar para o senhor, não. Porque isso que não diz respeito a 471. A minha pergunta era o que o senhor sabe dizer, o que seria essa expressão entre eles dois, né? Informal pela ordem e low profile, o senhor sabe o que ele queria dizer com isso? Eles são objeto de outro processo, inclusive. E é uma comunicação de terceiro, quer dizer, o e-mail envolve terceiros, não dá para o presidente comentar uma correspondência de terceiros. Mas, Excelência, perdão, doutor Cristiano, interromper, mas o que há no processo é uma página em que consta uma mensagem escrita. Não há arquivo de e-mail, não há qualquer
elemento que permita concluir que este documento foi de fato enviado ao e-mail Gil Carvalho@planalto. O que se tem como prova é uma página de papel em que há essa mensagem escrita. Apenas para que o interrogando também tenha consciência do que está nos autos. E objeto de outro processo. Nós estamos falando disso em outro processo. Como foi citado, como foi colocado na denúncia, o que eu entendi é que ele quer saber uma conduta, uma relação com o seu Mauro Marcondes. Mas ele já respondeu aqui, já está respondida a pergunta. Ok. Pode continuar. A respeito do... apenas para o senhor poder... que o senhor afirmou lá perante a Polícia Federal, mas, enfim, como a gente não tem, e o senhor já fez até menção a esse documento que foi apreendido, esse papel que o senhor mencionou, esse daqui, está nas folhas 18, BD 40, 32, 34, 76, escrito Café Gilberto Carvalho, alguns valores, e o delegado da época mostrou ao senhor esse documento, aqui. A respeito desse documento, desses valores, enfim, o senhor chegou a ter alguma conversa com o senhor Gilberto Carvalho sobre isso? O senhor o questionou sobre do que se trata, esse assunto, ou não? Rodrigo, com todo o respeito, o delegado Cajado, ele me entregou isso aqui. Eu falei, Cajado, eu estou achando que é a coisa mais séria. Você não pode pegar um pedaço de guardanapo. E ainda disse para ele, qualquer imbecil que tiver uma mesa, um telefone e uma caneta, fica escrevendo o dia inteiro uma série de bobagens e depois joga no chão. Você não pode transformar isso em documento, Cajado. Por favor, vamos ter uma relação entre uma instituição poderosa como a Polícia Federal, um ex-presidente da República, mais séria. Mas como era preciso passar a ideia que tinha havido corrupção, sabe, colocar isso como documento. E não é um documento. E, sinceramente, eu não sou obrigado a conhecer e a responder papel que alguém escreveu e jogou no lixo. Okay. A respeito da medida provisória 471, o senhor já mencionou que já existiu pleito de vários governadores à época, né, pela sua renovação, enfim, o senhor recebeu diversos representantes desse mercado, né, existe um pleito, enfim, bem grande nesse sentido. Existe um e-mail datado do dia 22 de 11 de 2009, esse e-mail, ele consta no ID 40, 32, 34, 76, as páginas 19, no dia 22 de 11, é um dia antes da edição da então medida provisória 471 de 2009, que foi publicado no Diário Oficial da União, no dia 23 de 11 de 2009. E esse e-mail, ele foi enviado pelo senhor José Ricardo a algumas pessoas, ao senhor esposo do senhor Mauro Marcondes e algumas outras pessoas, com o conteúdo da medida, a redação da medida, que seria a redação então aprovada da medida provisória, ainda sem a numeração, e também com as razões que justificavam esse ato normativo. O senhor já até fez uma menção, enfim, que esse texto rodou em diversos locais ali, enfim, poderia... Eu vi esse texto. Sim. Não foi uma redação da medida provisória. O senhor mencionou que rodou em diversos locais, poderia ter vazado de qualquer local. Mas há uma... Senhor presidente? Não, é que eu pediria, inclusive, a Vossa Excelência, e peço ao doutor Valisney, assim, as perguntas, elas precisam ser objetivas. Porque se os considerandos forem maiores que as perguntas, isso atrapalha aqui o esclarecimento. Então, eu pediria a Vossa Excelência que fizesse a pergunta objetiva, sem considerandos, porque aí Vossa Excelência pode, eventualmente, incorrer em erros factuais, como já foi alertado aqui pelo colega advogado, e isso causa uma certa... O senhor está impugnando ou fazendo hipótese? Não, eu estou impugnando. Eu iniciei dizendo que eu estava impugnando, e Vossa Excelência faça a pergunta direta, objetiva. Vou fazer a pergunta direta. Sem precisar da confirmação. Ele coloca num parágrafo, ele atribui a ele
o suposto lobby da inclusão na medida provisória da destinação de 10% para engenharia, pesquisa e desenvolvimento das empresas. E ele atribui que teria sido um lobby realizado por ele nesse sentido da inclusão desse dispositivo na medida provisória. O senhor se recorda como se deu, esse aqui eu vou apresentar o e-mail, se o senhor quiser ler o que ele disse, claro que não foi o senhor não foi nem copiado no e-mail. O senhor sabe como se deu, o senhor se recorda como se deu a inclusão desses 10%? O senhor participava desse tipo de gestão de decisão para fundo? Me permita, presidente, eu vou fazer uma colocação, doutor Valisney, doutor Igor, que é o seguinte, tudo isso já foi respondido. Nós estamos agora, na verdade, voltando e tentando ver uma outra forma de fazer a pergunta. Então, o presidente já disse como eram discutidas as medidas provisórias, e isso, na verdade, está sendo repetitivo. Então, eu pediria, doutor Valisney, que nós pudéssemos realmente não repetir perguntas, porque senão é uma forma... Essa não foi repetida. A minha pergunta foi se ele sabia que foi um dia antes. A pergunta é outra. Sobre essas afirmações, se ele tem alguma coisa a dizer, porque essas são as provas que estão juntadas. Isso. Nós temos provas que até que ele respondeu que não são provas, mas vejam bem, são documentos apreendidos com os outros réus. Né? Podem ser documentos ou não, mas foram apreendidos no escritório da CGR, relatos, documentos, relatos, outra testemunha aqui, Brujinski, agendas, etc. E isso no Ministério Público foi prova, pode não ser para a defesa, mas aqui. Então, diante disso, a minha pergunta foi uma. Agora, realmente o senhor tem razão, se o doutor Igor pudesse ser direto logo, e eu acho que ele foi agora. O senhor tem conhecimento disso, sabe disso? Pronto, aí eles respondem rapidamente. Exatamente. Porque, só para fazer um esclarecimento a Vossa Excelência, também ao doutor Igor, o presidente, me parece, já fez uma explanação sobre como eram editadas as medidas provisórias, toda a tramitação. Então, a partir disso, talvez as perguntas possam realmente ser mais objetivas. Esse é um suposto documento, enfim, se é que é documento, de terceiros. Então, a premissa de que o presidente conhece não é verdadeira. Então, não pode ser embutida na pergunta. A respeito daquilo que está na norma, né, que foi incluído na norma, que é a respeito da destinação de 10% para a P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, se o presidente tem ciência de como isso foi incluído na legislação. Doutor Igor, posso dar uma colaboração com o seguinte? Eu não tenho conhecimento, mas um dos interesses de fazer com que a indústria automobilística fosse para o Nordeste brasileiro era tentar levar para lá investimento de ciência e tecnologia. Só para você ter ideia, a Ford na Bahia, ela talvez tenha o maior centro de engenharia da indústria automobilística em Camaçari, porque esse era um dos compromissos de fazer com que a indústria automobilística se deslocasse do eixo Rio-São Paulo para o eixo Centro-Oeste-Nordeste. Esse era o objetivo, era fazer transferência de ciência e tecnologia. Isso só pode ser feito com investimento. Agora, se perguntar para mim se eu sei quanto foi, não sei. Mas já existia então essa intenção de... A intenção do projeto original, desde a primeira medida provisória do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando a Ford saiu de Guaíba, no Rio Grande do Sul, e foi para Camaçari, na Bahia, já era esse. A respeito a sua relação com o senhor Mauro Marcondes, apenas para esclarecer, quando o senhor foi ouvido no dia, sem me perdoa insistir, mas eu quero fazer uma pergunta específica sobre essa afirmação. No dia 6 de janeiro de 2016, vou repetir então, não tem problema. 40, 32, 34, 76, quando questionado, só foi bem incisivo e disse que, enquanto foi presidente da República, não atendeu nenhum pedido formulado por Mauro Marcondes. O que o senhor queria dizer a respeito disso? Perdoa estar sendo repetitivo, mas o que o senhor quis dizer com pedidos? Eram reuniões, eram pleitos também? O que o senhor quis dizer que o senhor não atendeu nenhum pedido formulado por senhor Mauro Marcondes? É porque certamente a pergunta deve ter sido feita por
atendido algum pedido do Mauro Marcondes. É por isso que eu falei que a pergunta deve ter Te induziu a isso, então. A pergunta provavelmente te induziu a expressão pedido. Olha, eu tive uma relação de muito respeito com o Mauro Marcondes, uma relação conflitiva. Você deve ter acompanhado, você era muito novo. As maiores greves que nós fizemos foi na porta da Volkswagen, sabe? Eu fazia assembleia 1h da manhã, meia-noite, 4h da tarde, xingando o Mauro Marcondes. E isso não permitia que eu não o tratasse com respeito na relação humana. Porque eu aprendi desde pequeno a ser civilizado e aprendi de que mesmo eu tendo divergência com alguma pessoa, eu tenho que tratar a pessoa com respeito se eu quiser ser respeitado. A minha relação com o Mauro Marcondes era exatamente essa. Uma relação de adversários que se respeitavam. Na época também da presidência, aí não, né? Já tinha mudado um pouco. A presidência mudou, porque eu não tinha conflito com ele. Ok. Apenas para contextualizar, não disse respeito também, mas apenas para contextualizar a sua relação com o senhor Mauro Marcondes. O que consta nos autos, informação de uma parceria, uma relação comercial do senhor Mauro Marcondes com o seu filho. É isso? Sua Excelência, objeto de outro processo sem nenhuma relação com a pergunta. Vou terminar, só terminar a pergunta. Só terminar a pergunta. É como todo processo, talvez seja diferente. É objeto específico do processo. A não ser que o senhor, a minha pergunta vai ser como o senhor Palocci, que ele retornou a voltar. Uma pergunta contextualizando para antes de eu fazer a minha pergunta. Próximo processo. Cara, eu vou fazer a pergunta, não vou repetir. Não vou queimar a pergunta. Não vou queimar a pergunta. Sei que essa, enfim, a relação foi posterior, enfim. Mas à época, já existia alguma relação comercial na época, em 2009, entre o seu filho e Não. Não existia, né? Eu tenho conhecimento, não. Para ser mais perguntas, excelência. Perguntar primeiro ou depois, no final. No final. Então vamos começar aqui. Vou passar a palavra aqui ao advogado de São Mauro Marcondes, doutor. Aqui está melhor, né? Mauro Marcondes, doutor Daniel Romero, doutor Roberto Souza. Muito obrigado. Tem pergunta? E advogado de. Subir aqui para. Advogado José Ricardo da Silva, doutor Marlos Armes e doutora Cláudia. Se pergunta. Advogado de Alexandre Paz dos Santos, doutora Isabela. Pergunta. Advogado de Paulo Arantes Ferraz, doutor Marcelo Turbay, doutor Cacai. Perguntas? Advogado de Universo Carvalho, doutor Leandro Raça. Tem uma pergunta, Excelência. Presidente, sei que o senhor já tratou por cima desse assunto, quando disse que o papel do Gilberto Carvalho era levar o documento para o senhor analisava o documento e ele dava a destinação no dia seguinte. Minha pergunta é a seguinte: o senhor entrava com ele em discussões, em debates sobre política econômica, sobre política industrial? Não entrava porque não era a função do Gilberto. O Gilberto ajudava a organizar minhas reuniões de governo. Eu tinha reunião em que participava sempre o presidente, a Casa Civil, o vice-presidente Zé Alencar, o ministro da Fazenda. O Gilberto Carvalho não participava, ele organizava. Eu não discutia esse assunto com o Gilberto Carvalho. Mas só uma outra pergunta. Não lembro agora se o magistrado ou o procurador se referiu ao Gilberto Carvalho como uma espécie de filtro da sua agenda, tentando atribuir a ele, de alguma forma, um certo controle sobre quem o senhor recebia ou não. A minha pergunta muito clara é: o Gilberto Carvalho tinha controle sobre quem o senhor recebia ou não? Era a decisão do Gilberto Carvalho? Era da atribuição do Gilberto Carvalho tomar essa decisão? Não. Só um minutinho, só para registrar. Ninguém está tentando nada, atribuir nada aqui não. Eu não tentei nada, eu só faço perguntas aqui. Só para o senhor fazer esse registro. Então que tende a aparecer. Aqui não, Veja, é que tinha. Pode ter havido algum equívoco em alguma afirmação, mas nada de tentar atribuir a nada. O Gilberto Carvalho, primeiro dizer aqui, alto e bom som, que eu já disse que eu duvido que alguém encontre um vice-presidente como eu encontrei o Zé Alencar,
E eu duvido que alguém encontre o chefe de gabinete como eu encontrei o Gilberto Carvalho. Porque além de chefe de gabinete, era de uma lealdade canina e de uma capacidade de trabalho extraordinária. E o que o Gilberto Carvalho recebia, o que ele recebia, porque eu recebia outra gente pela mão dos ministros, pela mão do agendeiro, não era só o Gilberto Carvalho. O Gilberto Carvalho era o meu chefe de gabinete. E o Gilberto Carvalho, ele podia tomar a decisão seguinte: olha, o presidente não atende esse assunto, o presidente não cuida disso, você vai conversar com o tal ministro, você vai conversar com... Era assim que fazia. Né? Então eu fui muito feliz e não sabia que o Gilberto Carvalho era meu chefe de gabinete. Estou satisfeito, excelência. Obrigado, presidente. O Cristiano Zanin, pode fazer as perguntas. Pois não, doutor Valisney. Presidente, o senhor respondeu aqui a todas as perguntas do meritíssimo juiz, doutor Valisney, do doutor Igor, procurador da República, mas esse processo trata fundamentalmente de uma acusação que nós impugnamos, existe a defesa apresentada aqui nos autos, que a medida provisória 471 de 2009 teria gerado uma contrapartida para o Partido dos Trabalhadores. Essa afirmação do Ministério Público tem algum fundamento ou ela é mentirosa? Ela é totalmente mentirosa. Primeiro, porque o Gilberto Carvalho nunca tratou de finanças do PT. Segundo, porque eu nunca tratei, em todas as campanhas que eu participei, olha, se tem um cidadão com experiência em campanha, sou eu. Né? Perder tem essas vantagens, faz a gente concorrer muitas vezes. Nunca eu tratei, e muito menos o Gilberto Carvalho. Então é uma ilação totalmente mentirosa e que eu repudio, sabe, qualquer tentativa de jogar em cima do Gilberto Carvalho ou de mim qualquer ação ilícita com relação a dinheiro, à campanha e ao PT. Era essa a pergunta, só, doutor Valisney, agradeço a Vossa Excelência. Eu só vou fazer na última pergunta, professor. Falando nessa pergunta, e a afirmação aqui do Ministério Público, que o valor de 4 milhões citado nesse mês, justamente o valor acertado inicialmente com o valor da propina a ser paga na forma de contribuição ao Partido dos Trabalhadores. O senhor sabe dizer, não era sua atribuição nem do senhor Gilberto Carvalho fazer essa arrecadação de campanha? Era terminantemente proibido qualquer discussão de dinheiro próximo da presidência da República. Numa campanha política você tem um tesoureiro que não é nem um tesoureiro do partido, é um tesoureiro constituído só para a campanha política, que é revistado e que presta contas e que tem o nome na Justiça Eleitoral. Então, a arrecadação no final de 2009, em novembro de 2009... Não existe possibilidade. Era feita a arrecadação do partido... Essa é uma mentira com M maiúsculo. Essa é uma mentira com M maiúsculo. Doutor Valisney, se o senhor permitir, eu queria fazer algumas considerações. Eu às vezes pareço que estou nervoso, mas não sou nervoso não, sou muito calmo e respeito muito a justiça, acredito na justiça. E queria dizer uma coisa. Eu sei a quantidade de processos que tentam me envolver. E eu tenho fé em Deus que eu vou viver até provar que todos os processos contra mim é uma construção de uma mentira para tentar destruir o melhor período de governança que o Brasil teve. O maior período de inclusão social que esse país teve. O maior período de inclusão de jovens na universidade, de negros, de índios, de mulheres. O maior período de geração de empregos da história do Brasil. Enquanto com a crise de 2008, a Europa rica e os Estados Unidos desempregaram 100 milhões de pessoas, nesse país governado pelo PT, nós geramos 20 milhões de empregos formais com carteira assinada. Só para você ter ideia, foi no nosso período em que nós conseguimos disponibilizar para a reforma agrária 51% de todas as terras disponibilizadas em 500 anos nesse país. Foi no nosso período de governo que pobre começou a viajar de avião, que pobre começou para Miami, para Bariloche, que um cara do Piauí que morava em São Paulo começou para Teresina de avião. E talvez isso incomode muita gente, explica o ódio de um determinado setor médio da sociedade brasileira que se insurgiu
contra o Lula, só pode ser por isso. Quando eu fui prestar o primeiro depoimento meu com o doutor Moro, eu falei, doutor Moro, pelo andar da carruagem, o senhor está condenado a me condenar. Porque a mentira já foi longe demais. Não tem uma rota de fuga. Não tem como sair dessa mentira. Ou seja, porque, na verdade, uma parcela, eu posso dizer que eu sou vítima de uma parcela do Ministério Público, uma parcela da Polícia Federal, e todo mundo sabe que eu respeito as instituições como jamais. Eu duvido que o Ministério Público, em algum momento da história, foi tratado com o respeito que foi tratado no meu governo. E duvido que a Polícia Federal tenha sido tratada com o respeito que foi tratada no meu governo. Entretanto, muitas vezes, as acusações contra mim aparecem meia hora no Jornal Nacional antes de um advogado receber. Depois de lerem todos os documentos do delegado do Ministério Público, a Globo diz o seguinte: o delegado disse que não é verdade. A defesa diz que não é verdade. Sabe quanto tempo, doutor? 5 anos. Eu tenho 220 horas de notícia do Jornal Nacional mentirosas contra mim. Eu tenho milhares de páginas de jornal contra mim. Eu tenho 120 capas de revista Verde, Isto É e Época contra mim. Além do SBT, além da Record, além da Bandeirante. Tudo mentiras, ditas por procuradores e ditas por delegados. E veja que eu não culpo a instituição. Eu culpo determinadas pessoas. Pois bem, eu fui condenado. Eu fiquei chocado, porque eu fui condenado por um crime indeterminado, ou seja, o Moro não sabia que crime que eu cometi. Então vai para o fato indeterminado mesmo. Então, quando a gente fica num país em que você não precisa de prova para condenar ninguém, você cria a lei do domínio do fato, ou você cria o fato indeterminado, esse país vai perdendo as raízes de fortalecer a democracia. É por isso que eu resolvi brigar nos meus processos. Enquanto eu tiver força, eu vou provar que vale a pena ter instituições fortes. Mas cada instituição, por mais forte que ela seja, as pessoas que dela fazem parte têm que ser mais honradas, têm que ter mais caráter, têm que ter dignidade. Não pode levantar falsidade e tentar condenar as pessoas pelos meios de comunicação. Amedrontando nesse país pessoas que julgam, amedrontando, ameaçando passeata, ameaçando dar os nomes. É uma coisa que eu jamais imaginei ver na vida. E veja que eu indiquei o Cláudio Fontana como procurador, eu não conhecia. Eu indiquei o Antônio Fernando, que eu não conhecia. Reindiquei ele outra vez, mesmo na época da acusação do Palocci. Indiquei o Rangel, sem conhecer ele. A Dilma reindicou ele, sabe? Na expectativa de que a gente tivesse instituições muito sólidas, que fizesse desse país uma democracia de verdade. Uma democracia com direito de ir e vir. Uma democracia em que as pessoas não gritassem apenas que podem estar com fome, mas comessem. Que não gritassem que quisesse estudar, que estudasse. Esse país eu sonho e vou tentar construí-lo. Eu brinco, doutor, que eu tenho 74 anos, vou viver até 120 anos. Digo que tem energia de 30, que é para assustar a morte. Mas o que eu quero, na verdade, é provar que vale a pena nesse país a gente acreditar na justiça e acreditar na democracia. Eu, sinceramente, eu fico triste quando eu vejo o Ministério Público. Eu tive 83 testemunhas em Curitiba. O principal agente do Ministério Público, eu adorava tê-lo na minha frente, que era o Dallagnol, não compareceu em nenhuma. Estava fazendo acordo com a Petrobras, criando um fundo de ajuda não sei para quem. Então eu quero lhe dizer que eu aguardo justiça. Se tem um ser humano nesse mundo que anda à procura de justiça, sou eu. Eu quero justiça, porque eu nasci filho de uma mãe analfabeta, mas ela me ensinou que ter caráter a gente não compra na bodega, a gente não compra em shopping, nem a gente contado pelo fast food. A gente nasce de berço. E eu quero provar isso na defesa do Ministério Público, na defesa da Polícia Federal, na defesa da democracia e na defesa da crença que o povo tem que ter no Poder Judiciário, porque se ele perder a crença, acabou a democracia no nosso país. Por isso, eu quero agradecer a sua paciência, agradecer, não penso que eu fiquei nervoso, não, me trato com muito respeito, fico admirado de ver um negro no Ministério Público, eu quero ver muitos.
Quero ver muitos. Tá? Portanto, obrigado. Então eu declaro encerrada a audiência, cumprimentando a todos, os advogados.